Olá, boa tarde a todos. Estamos novamente reunidos aqui com vocês para a gente fazer mais uma reflexão dos ensinamentos do Evangelho. E enquanto o pessoal ainda está entrando, o pessoal está se conectando, eu vou ler para vocês uma mensagem que foi ditada pela irmã Sheila ao nosso grande espírito que foi Chico Xavier. A mensagem diz assim: seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa no militante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para a frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre a do amor. Então, pessoal, vamos aguardar só mais um segundinho, tá? Para que a gente possa, de fato, começar a nossa reflexão. Eu vou procurar falar um pouquinho mais alto, porque parece que o som está um pouco baixo, mas eu já estou no limite aqui do meu celular. Então, acredito que é isso que é assim que a gente vai ter que trabalhar, pessoal. Eu espero que vocês consigam me entender, me ouvir, né? Embora um pouquinho baixo, vou falar mais perto aqui do aparelho. Mas então, essa mensagem da irmã Sheila para nós, né? Para nós perseverarmos no bem. É muito importante para a gente, principalmente nesse mundo em que nós vivemos, nós procurarmos estar sintonizados com a corrente do bem. Porque quando estamos com boa vontade conosco, com nossos semelhantes, quando estamos fazendo o que podemos fazer de melhor por nós e por aqueles que nos acompanham nessa jornada, nós estaremos nos sintonizando com o lado bom da força. Então nós vamos estar nos sintonizando com a espiritualidade amiga, com aqueles nossos mentores, com os anjos da guarda, com aqueles espíritos que querem ver o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, quando nos sintonizamos no bem, nós criamos um caminho, né? Nós abrimos uma porta para que a espiritualidade amiga possa nos inspirar, possa estar próxima de nós e possa estar nos ajudando, nos orientando, né? Nos intuindo caminhos a seguir, né? As decisões cabem sempre a nós, porque a cada um de nós, só um minutinho, pronto. A cada um de nós é dado segundo as nossas obras. Então nós podemos ser em espiritualidade amiga, como pela espiritualidade que, né, está um pouquinho, vamos dizer assim, num caminho de dor e sofrimento. Então as influências que nós vamos receber, né, vai ser de acordo com a sintonia que nós fizermos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Só um minutinho. Tá meio confuso aqui. Pronto, acho que tá tudo certo agora. Espero que esteja tudo certo, pessoal. Então é isso, tudo nesse mundo aqui depende da sintonia com que nós nos predispomos a ter, de acordo com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Agora já deu o nosso horário, então nós vamos iniciar, tá, o nosso estudo desta tarde, fazendo uma prece. Então, eu vou convidar a todos que estiverem assistindo
Obrigada aí, gente, tá tudo certo, tá tudo caminhando bem. Então, eu vou convidar todos agora, nesse momento, para irmos nos acalmando, nos silenciando, fechando os nossos olhos, nos conectando com os nossos amigos espirituais, pedindo a Deus a permissão para a gente dar início a mais um estudo desta tarde, pedindo que Deus permita que a espiritualidade amiga, que os mentores de cada um de nós possam estar próximos de nós, nos amparando, nos ajudando ao bom entendimento da mensagem do estudo de hoje, que possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para que possamos aproveitar o máximo dessas reflexões para nos fortalecer, para nos motivar a sermos melhores a cada dia. Que Deus abençoe a todos nós e a todas as pessoas de boa vontade. Que assim seja. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar. Eu trouxe para compartilhar com vocês uma historinha super simples, mas que traz assim um ensinamento muito profundo. Ela se chama Borboleta Azul. Então aqui conta-se que um senhor viúvo, ele vivia com suas 2 filhas muito jovens, adolescentes. E essas filhas, elas eram assim muito curiosas e elas viviam crivando esse pai de muitas perguntas. E algumas perguntas esse pai sabia responder e outras tantas perguntas esse pai não sabia responder. Então, nas férias dessas meninas, dessas adolescentes, o pai resolveu então deixar essas filhas dele com um sábio que era muito conhecido ali da região onde eles moravam, e esse sábio vivia no alto de uma colina. Então, como as meninas estavam de férias, ele achou por bem que elas passassem algum tempo junto a esse sábio, para quem sabe assim terem respondidas muitas das suas perguntas que ele, o pai, não sabia como responder. Então essas meninas, né, foram lá, ficaram próximas a este sábio e de fato todas as perguntas que as meninas faziam, esse sábio vinha com a resposta pronta. Não tinha uma pergunta delas que não havia uma resposta já para ser dada. Isso foi irritando as meninas, porque né, elas gostavam de instigar, de provocar, e com esse sábio não dava certo. Elas perguntavam e recebiam a resposta. Isso estava irritando demais as meninas. Aí uma delas, né, a mais velha, falou para a irmãzinha assim: bom, então vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar esse sábio no pulo. Ele vai ficar sem ter o que responder para nós. Ele não vai ter uma resposta certa para nos dar. Aí a irmã falou: mas como você vai fazer isso? Aí essa irmãzinha mais velha falou: muito simples, olha só. Eu estou aqui na minha mão com uma borboleta azul. Aí eu vou perguntar para esse sábio, eu vou estar com a minha mão fechada e vou perguntar para esse sábio: sábio, eu tenho aqui uma borboleta azul na minha mão. Você poderia me dizer se essa borboleta que está na minha mão, ela está morta ou ela está viva? Aí a menina disse para a irmã: se ele me responder que a borboleta que está na minha mão está viva, eu vou abrir a minha mão e deixar que a borboleta se liberte e voe para o céu. Se ele disser que a borboleta está viva, eu vou matá-la aqui na minha mão sem que ele perceba. Quando eu abrir a mão, ele vai ver que a borboleta está morta. Então nós vamos pegar esse sábio hoje no pulo. E assim foram então as 2 meninas à procura desse sábio. Chegando lá na frente do sábio, elas perguntaram, a menina perguntou, né? A menina que estava com a borboleta azul escondidinha na sua mão. Então, sábio, eu tenho uma borboleta azul na minha mão. Agora eu quero que você me diga, esta borboleta que eu tenho em minhas mãos está viva ou está morta? Aí o sábio olhou bem nos olhinhos da menina e disse o seguinte: a resposta está nas suas mãos. O destino dessa borboleta está nas suas mãos. E a menina de novo ficou desenxabida, porque o sábio novamente, com toda a sua sabedoria mesmo, conseguiu resolver a questão.
Então, aí eu quis trazer essa pequena história da borboleta azul para mostrar que todos nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece, né? Então, todos nós somos responsáveis pelas consequências daquilo que a gente resolve fazer das nossas vidas, não é? Então, por isso que todos nós tivemos, né, um dom que Deus nos deu, que é o dom da escolha. Então, todos nós nascemos com o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos toda a condição, Deus deu todas as condições para nós, para que nós escolhêssemos os nossos caminhos. E como a gente pode escolher os nossos caminhos, o que nós não podemos fazer é fugir às consequências daquilo que a gente fizer das nossas vidas, né? Então nós somos livres na escolha, né? Nós somos livres para plantar, mas a colheita vai ser sempre obrigatória, não é? Então o estudo desta noite, ele está no capítulo 18, né? Nos itens 5 e 6, que fala sobre a porta estreita. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus ele exorta os homens, né, para que os homens entrem pela porta estreita. Por quê? Alertando que a porta larga, a porta espaçosa, ela tem um caminho que nos conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Então aqui, o que significa isso? Que é o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então aqui, a porta aberta, a porta larga é a porta que nos leva à perdição, né? Então isso aqui, e a porta estreita, né, é o que nos conduz ao caminho da vida. E poucos tentam passar por ela ser muito dificultosa, muito estreita. Então o que isso significa, né? Então aqui, quando Jesus chama a atenção da gente para que a gente se preocupe não em passar pela porta que é mais espaçosa, mas sim pela porta que é mais estreita. Por quê? Porque nesse mundo em que nós vivemos, nós viemos para cá, nós nascemos aqui, não foi por acaso. Então a gente veio para cá para aprender lições, para enfrentar desafios, para superar, né, desafios, para enfrentar nossas dificuldades. E só que quando nós estamos aqui, as coisas vão acontecendo na vida da gente e muitas vezes nós queremos fugir às nossas responsabilidades, nós queremos fugir dos problemas, nós acabamos por nos acomodar em situações que, apesar de não serem situações que nos tragam felicidade, são situações com as quais a gente já está acostumado, né? Então, o que acontece conosco? Nós aprendemos pela doutrina espírita que todos nós somos espíritos em aprendizado e que esse aprendizado é para desenvolver as potencialidades e as capacidades que o nosso espírito tem. Para fazer esse desenvolvimento dessas capacidades, dessas habilidades, de tudo isso que nós somos capazes de realizar, de produzir, de crescer, nós não conseguiríamos, né, desenvolver toda a nossa capacidade se nós vivêssemos apenas uma vida, né? Se nós tivéssemos apenas uma oportunidade de vida. Então é como se nós tivéssemos sido matriculados na escola, no primeiro aninho, sem saber ler nem escrever, e no final daquele ano nós já estaríamos com o nível superior completo. Isso é impossível, não dá para ser feito. Então, como na escola, que nós temos que passar de ano a ano, né, os professores vão nos ensinando as matérias, nós vamos aprendendo. Para passar de um ano para o outro, nós temos que fazer provas, testes que mostram que estamos habilitados para ir num ano superior àquele. Então, assim é também
com a gente enquanto espírito, não é? Então, para que a gente consiga, né, aprender tudo que o nosso espírito necessita para evoluir, para crescer, né, para realmente desenvolver todas as suas potencialidades, uma única oportunidade de vida seria muito pouco. Então, o que acontece com a gente? Nós retornamos à vida encarnada quantas vezes sejam necessárias até que a gente consiga aprender todas as lições que esse mundo, esse planeta Terra tem a nos ensinar. Então, o que acontece? A gente vem, passa um período de vida encarnado aqui, né? Nós passamos alguns anos que foram programados para nós. Ao término dessa programação, a gente retorna para o plano espiritual. Quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente passa por um período de adaptação, não é? Porque é muito esquisito quando a gente, mesmo aqui encarnados, quando a gente viaja e a gente vai para um lugar e fica 10, 15 dias, quando a gente retorna para os nossos lares, até o caminho de volta, até rever a nossa cidade, rever o nosso bairro, a gente olha assim, parece que está diferente, que alguma coisa está diferente, até que a gente se adapta novamente à rotina que nós tínhamos antes da gente viajar, não é assim? Então imagina, tantos anos que a gente fica aqui encarnado, quando a gente volta lá para o plano espiritual, a gente necessita ficar algum tempo em adaptação, para que a gente relembre como é viver na pátria espiritual novamente, no nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Depois que a gente faz toda essa adaptação lá, aí que nós vamos estar em condição de rever, né, de tomar consciência de tudo aquilo que nós passamos nessa última oportunidade aqui encarnados. Nós vamos ver os pontos em que nós acertamos, nós vamos ver os pontos em que nós erramos, nós vamos ver aquilo que nós fizemos por desarmonizar, né, no nosso relacionamento com outras pessoas, aqueles que nós ofendemos, aqueles que nós prejudicamos. Vamos ver também todos os amigos que a gente conseguiu fazer, os laços de afeto que a gente conseguiu estreitar. Então, faça um balanço geral de tudo que a gente viveu aqui. E aí a gente percebe que nós deixamos lições por fazer, né? Não fizemos a lição de casa, nós nos comprometemos a fazer alguma coisa e no momento lá a gente acabou não fazendo, deixamos para depois, ou por medo, ou por nos acomodarmos com as situações. Então a gente faz um balanço geral e a gente vê coisas que nós já aprendemos, coisas que deixamos para aprender depois, né? Coisas que desarmonizamos e assim, tomando consciência de como foi essa última vida nossa, nós programamos junto com os nossos mentores, junto com aqueles espíritos que estão numa condição evolutiva melhor que a nossa, que tem uma visão melhor de como poderá ser nossa próxima vida, para que a gente possa ganhar, né, esse tempo que nós vamos estar aqui, ganhar em aprendizado, ganhar em evolução. Então, nós programamos, né, uma próxima vida junto da espiritualidade amiga, onde nós nos comprometemos a fazer, né, determinadas coisas, ter determinadas ações, viver com uma determinada família, ter um determinado trabalho. Então, tudo aquilo de principal da nossa próxima vida que nós vamos precisar passar, nós vamos estar combinando, fazendo uma programação reencarnatória junto desses nossos companheirinhos espirituais. Então aí a gente volta. Só que aí, quando a gente volta numa nova existência, o que acontece conosco? Nós temos um novo ponto de partida, a gente está recomeçando. E para que esse recomeço, né, a gente não seja atrapalhado, a gente não seja constrangido, né, que a gente não se sinta mal no meio de pessoas que talvez a gente, né, veio para harmonizar. Então, para evitar um monte de constrangimento e para evitar que a gente fale, né, na nossa próxima tentativa de a gente fazer as coisas aqui, né, nessa existência encarnada,
Então nós temos o esquecimento do passado. Então nós não lembramos de nada do que nós vivemos em encarnações anteriores. Então nós recebemos em cada nova encarnação um novo caderno com páginas em branco, para que a gente reescreva a nossa história, né? Para a gente começar a ter um novo ponto de partida, uma nova oportunidade, uma nova chance de estarmos realizando tudo aquilo que o nosso espírito necessita para a sua evolução e para o seu crescimento. Mas, embora a gente não se lembre conscientemente, né, do que nós vivemos em vidas anteriores, né, não nos lembramos também do que foi programado para nós, né, o que nós programamos junto com os nossos mentores sobre a nova experiência, sobre as novas chances, embora isso não ocorra conscientemente, bem no fundinho da gente, lá na nossa consciência, no nosso subconsciente, ficam registrados lá tudo que a gente combinou. E ficam registradas também todas as experiências que nós já tivemos em tantas vidas, todo o aprendizado que nós já tivemos, todo o aprendizado adquirido, a gente nunca perde. Então, quando a gente vem numa nova existência, numa nova oportunidade de vida, nós podemos observar que existem muitas atividades do nosso dia a dia, as quais a gente vai fazendo com muita facilidade, né? Pessoas que vamos encontrando e vamos fazendo uma amizade instantânea, né? Uma coisa assim de simpatia à primeira vista, né? Então, o que significa tudo isso? Então, tudo aquilo que nós já aprendemos, né, quando nós nos confrontamos, né, se tivermos a oportunidade novamente de confrontarmos as mesmas atividades, nós vamos ter muita facilidade em fazer aquilo, porque é um aprendizado que nós já adquirimos em vidas passadas. As pessoas com as quais a gente simpatiza logo de pronto são pessoas com as quais nós já criamos laços de afeto em vidas anteriores, né? Então nós somos meio que impulsionados se estamos vivendo, né, numa mesma cidade, se estamos vivendo numa mesma família, se estamos vivendo no mesmo ambiente de trabalho. Então esse reencontro de almas é muito fácil, assim, a relação, o relacionamento entre almas que são afins é muito fácil e muito gostoso, muito prazeroso para nós, não? Então, os afetos que nós fazemos no decorrer das nossas vidas são afetos que nós vamos ter para o resto da eternidade. Se Deus abençoar, né? Se for bom para todos nós, né? Muitas vezes a gente reencontra essas pessoas com as quais nós tivemos laços de carinho, laços de amizade. A gente reencontra como nossos irmãos, como pais, como mães, como amigos, colegas de trabalho, né? Então, se for do nosso merecimento, né? Se realmente estamos vivendo no mesmo bairro, numa mesma cidade, no mesmo período da história, nós podemos nos reencontrar e essa ligação vai ser instantânea, essa amizade vai brotar de uma forma muito espontânea e muito prazerosa para todos. Então, é nisso que nós precisamos prestar atenção. Então, nós não precisamos ter ciência, nós não precisamos lembrar de tudo que nós vivemos em vidas anteriores, né? Para que a gente saiba, para que a gente se conduza às atividades, às experiências que nós necessitamos. Então, o que nós precisamos fazer? É prestar atenção no nosso dia a dia aquilo que realmente é complicado para nós, uma atividade que é difícil de fazer, né? Então, essa atividade que é difícil de fazer é onde nós precisamos ter o nosso maior esforço de atenção, o nosso maior esforço ali de estudar aquela situação, de fazer o melhor que a gente puder, de pedir ajuda para realizar aquela tarefa, porque é essa tarefa que nós precisamos aprender nesse momento da encarnação. Aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldade de nos relacionar, são com essas pessoas que a gente precisa ter mais atenção. É com essas pessoas que nós temos que nos preocupar ainda mais em procurar nos relacionar da melhor maneira possível com essas pessoas. Então, tudo que representa dificuldade das nossas vidas,
seja nas nossas realizações profissionais, seja nos nossos relacionamentos do dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, tudo aquilo que não flui para a gente de uma forma muito tranquila, é aí que reside o nosso maior esforço nessa vida. São essas pessoas complicadas com as quais nós precisamos ter mais atenção. São essas pessoas das quais nós precisamos fazer um esforço muito grande para nos harmonizarmos com elas. Porque se elas estão no nosso meio familiar, se elas estão no nosso convívio do trabalho, no nosso convívio na cidade que nós vivemos, se elas chegaram próximas a nós, é porque nós precisávamos dessas pessoas próximas de nós, para que nós cumpríssemos com aquilo que nós nos comprometemos a cumprir na nossa programação reencarnatória. Então, a porta estreita que diz o Evangelho aqui é isso. É muito complicado a gente olhar para dentro da gente e observar os pontos em que nós precisamos melhorar. Então, muitas vezes a gente veio nessa encarnação para trabalhar com a tolerância, para trabalhar com a paciência, para trabalhar com a caridade, para trabalhar com o entendimento uns com os outros, né? Então, as situações vão vir de tal forma para nós a nos provocar, né? Então, aquelas pessoas com as quais a gente não consegue ter um bom relacionamento, são elas que vão estar sempre próximas a nós, né? Não somente elas, graças a Deus, né? Porque os nossos espíritos afins também, aqueles que nós gostamos de estar juntos, aqueles que nos amparam, aqueles que nos sustentam nessa vida, Deus também permite que eles possam estar próximos de nós. Mas o importante para a gente é procurar observar no nosso dia a dia, procurar observar dentro da gente quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Então é muito fácil para nós, principalmente nesse mundo em que nós vivemos, é muito fácil a gente olhar para o externo. Então a gente olha para as atitudes dos outros, a gente critica as atitudes dos outros, né? A gente julga o que os outros estão fazendo, né? Mas na hora de olhar para dentro da gente, aí é um pouquinho mais complicado. Então nós precisamos ter cuidado, porque na maioria das vezes, tudo aquilo que a gente critica no outro, tudo aquilo que a gente julga que o outro está fazendo errado, então, só um minutinho que eu tô vendo os convitinhos aqui. Eu acho que tá certo isso. Desculpa aí, gente. Eu com tecnologia, essa é uma pedrinha no meu sapato, eu tenho que aprender a mexer com essas coisas. Tenho que aprender a desenvolver o lado digital. Então, voltando a falar, né? Sobre o olhar externo que nós temos dos nossos semelhantes. O que nós não percebemos é que tudo que nós vemos errado no outro é porque nós também fazemos e nós não admitimos, nós não conseguimos olhar para dentro da gente e admitir que nós também fazemos aquilo que nós estamos julgando errado, aquilo que nós estamos criticando no outro. A gente não consegue admitir isso para nós mesmos. Então Deus coloca, né, o oposto a nós, vamos dizer assim, né, que nós julgamos opostos, muito próximos da gente, para que eles possam servir como espelho para a gente. Então a gente acaba enxergando no outro aquilo que está dentro da gente e que a gente não admite. Então, o Evangelho de hoje é para chamar a atenção da gente mesmo, para dar uma puxadinha na nossa orelha, né? Para a gente prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor e como está sendo a nossa postura perante as pessoas e perante as coisas que acontecem à nossa volta. Que postura que nós temos, que olhar que nós temos para o nosso semelhante. Nós temos um olhar muito severo, nós julgamos muito, né? Nós somos impacientes, nós somos intolerantes, nós amparamos as pessoas, nós compreendemos as pessoas, né? Como que nós estamos agindo? Então, a porta estreita que se refere aqui, o nosso estudo desta noite, é com relação a isso. É muito complicado a gente conseguir se enxergar
da forma como nós somos. É muito difícil a gente enxergar os pontos fracos que nós temos dentro da gente. É muito difícil, muitas vezes, enfrentar o lado sombra que cada um de nós tem, né? E o cuidado que nós precisamos ter, porque nós sempre oscilamos entre dois extremos, né? Ou a gente não quer tomar consciência nenhuma das coisas que precisamos melhorar dentro da gente, ou a gente só consegue enxergar aquilo de ruim que tem dentro da gente. Existem os dois extremos e nenhum dos dois extremos para nós é proveitoso nessa vida, né? Nenhum desses dois extremos vai ajudar a gente a desenvolver as habilidades que a gente precisava desenvolver, a aprender as lições que a gente veio aprender, né? Então, é muito importante, sim, a gente estar sempre com o olhar primeiro para dentro de nós, fazendo uma autoanálise, detectando na gente os nossos pontos fracos, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir resolvendo, né, esse lado sombra nosso, aos pouquinhos, e freando, né, as nossas más inclinações, freando os nossos maus sentimentos, freando as nossas más ações. Então isso exige da gente muita atenção e muita humildade também, porque nós precisamos olhar para dentro da gente e conseguir enxergar aquilo que realmente a gente é. Então nós não somos feitos somente de qualidades e defeitos, né? Nós temos muitas coisas boas e nós temos também muitas coisas ainda para a gente ir ajeitando, né? Para a gente ir prestando atenção, para a gente ir superando, né? Mas nós não podemos ter os dois extremos, ou não enxergar de forma nenhuma o que realmente nós somos, né? Não perceber em nós aquilo que nós estamos fazendo que possa estar prejudicando as pessoas ou deixando de amparar aquele que necessita, né? Ou sendo intolerantes, né? Com aquilo que nós julgamos errado nos outros, né? Então precisamos prestar atenção quando a gente não enxerga o que nós estamos fazendo e quando nós olhamos para dentro e só conseguimos ver aquilo que nós temos de ruim. Isso também não está certo, porque todos nós já vivemos muitas vidas, né? Nenhum de nós está aqui pela primeira vez. E cada vez, né, cada oportunidade nova de vida que nós temos, nós aprendemos alguma coisa. Talvez não aprendamos tudo, talvez a gente não faça tudo que a gente se programou, mas a gente sempre acrescenta algo mais dentro da nossa evolução. Sempre a gente está um passinho à frente. Então, de tantas encarnações que nós já tivemos, né, nessas infinitas oportunidades que Deus nos dá, nós já aprendemos muita coisa, né? Nós já estamos melhores. A versão que nós temos de nós hoje é uma versão muito melhorada da que nós tivemos em vidas anteriores, porque em cada oportunidade de vida nós aprendemos alguma coisa, nós vamos acrescentando, e tudo aquilo que a gente aprende, todo o progresso que a gente adquire, ele fica conosco. Então, nós precisamos aprender a olhar para dentro da gente com humildade, com carinho, com respeito, mas com cuidado também, para não nos acomodarmos. Nós precisamos enxergar nossos pontos bons, ficarmos felizes com nossas conquistas, com aquilo que a gente já consegue fazer e prestar muita atenção naquilo que a gente ainda precisa desenvolver, naquilo que a gente ainda precisa fazer diferente. Então é nisso que reside a porta estreita, é quando a gente se confronta, né, nos enxerga de fato, realmente como nós somos, os nossos pontos fortes, com os nossos pontos fracos, ficarmos felizes pelas nossas conquistas e ficarmos muito firmes e motivados a nos melhorarmos e a crescermos, a superarmos aquilo que nós ainda enxergamos dentro da gente que precisa ser superado, né? E com relação as pessoas, com relação àqueles que convivem conosco, né? É muito interessante se a gente conseguir desenvolver, né? Se a gente conseguir
fazer crescer dentro de nós a ideia de que nós precisamos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para a gente. Por quê? Porque a gente não consegue estar no lugar das outras pessoas, a gente não consegue penetrar no interior dos outros, das outras pessoas, para saber realmente o que eles estão sentindo, por que eles estão agindo daquela forma, por que eles estão reagindo daquela forma que muitas vezes acaba por nos agredir, acaba por nos prejudicar, né? Então, antes da gente lançar pedra nesse semelhante, antes da gente julgar severamente esse semelhante, nós precisamos olhar, né? Ter um olhar diferente para esse semelhante, porque nós precisamos enxergar que o outro é um espírito em aprendizado, assim como a gente também é. Então, como nós não gostaríamos que as pessoas nos apontassem nossos defeitos, nós não gostaríamos que as pessoas nos julgassem, nos prejulgassem, né, só pelo externo, só por aquilo que eles estão vendo que está sendo externado, sem ter consciência do que se passa dentro de cada um de nós. Se nós não gostaríamos de ser maltratados e mal vistos, então nós precisamos, pelo nosso turno, né, ter esse entendimento que se nós temos sentimentos, tristezas, se nós temos coisas que nos machucam, que doem na gente, isso também vai doer no nosso semelhante. O nosso semelhante também tem as suas razões para serem do jeito que são. Os nossos semelhantes também têm seus medos, seus conflitos, têm também suas tristezas, assim como nós, porque isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do nosso crescimento. Então, todos nós, no processo de evolução, no processo de crescimento, todos nós vamos usando essa ferramenta que é o livre-arbítrio, todos nós vamos fazendo as nossas escolhas e todos nós somos responsáveis por aquilo que acontece para nós. Todos nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então, a gente precisa entender que as dificuldades que nós temos no outro podem ser dificuldades que para ele sejam muito simples e vice-versa. Então, todos nós, a gente vem para esse mundo encarnado e todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos os nossos obstáculos, os nossos problemas, mas nós não podemos nos comparar uns com os outros, porque o que pode ser um problema para mim, para outra pessoa pode não representar nada, pode ser algo muito simples de ser resolvido, não é? Mas para cada um de nós, né, nós vamos receber os desafios, os obstáculos de acordo com o nosso grau de entendimento, de acordo com a nossa capacidade para estar resolvendo aquela situação. Então, tudo que vem para nós não vem por acaso. E todos nós que vivemos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos às leis que regem esse mundo. Então, aqui é um mundo de expiações e provas. Então, a gente vem para cá, não vem a passeio, né? Então, muitos de nós acabam deixando de lado as suas responsabilidades, deixando de lado a sua modificação interior, acabam se acomodando nas situações, alegando que estão procurando a sua felicidade, né? Mas a felicidade verdadeira, né, ela não pode existir enquanto nós estivermos com contendas ao nosso redor, enquanto nós estamos fazendo alguém sofrer, enquanto nós estamos prejudicando pessoas. Isso não pode reverter para nós em felicidade verdadeira. Então, muitas vezes, quando existem pessoas que se aproveitam de outras, existem pessoas que aplicam golpes em outros, que levam vantagem, né? E com isso elas vão justificando que elas estão trazendo a felicidade para elas, né? Mas não estão, na verdade, né? Isso não é uma felicidade verdadeira. Isso vai atrair para a pessoa que prejudica a outra, vai atrair para a pessoa que deseja o mal da outra, só vai atrair sofrimento, né? Quando a pessoa cair em si, porque todos nós temos dentro de nós
a consciência, né? Deus depositou em cada um de nós a consciência, e essa consciência, cedo ou tarde, ela nos chama a atenção sobre as nossas atitudes, ela nos chama a atenção sobre o que nós fizemos da nossa vida, o que nós fizemos que prejudicou as pessoas, que trouxe sofrimento, que trouxe engano, desilusão. E quando a gente percebe o que a gente fez, isso traz para a gente um sofrimento gigante, né? Isso faz com que nós fiquemos compromissados uns com os outros pelo sofrimento. Não é um compromisso de alegria, não é um encontro, né? Não é um laço de amor, é um laço de ódio, é um laço de ressentimento, é um laço de mágoa. E tudo isso nós vamos precisar de talvez muitas, tantas outras oportunidades de vida, de reencarnações, até que a gente consiga harmonizar com aquelas pessoas com as quais nós prejudicamos, porque nosso espírito só é verdadeiramente feliz quando está em paz de espírito, em paz com sua própria consciência. No Evangelho também tem uma passagem, né, que os antigos costumavam fazer sacrifícios a Deus, né? Então levavam um assado, levavam ouro, levavam, né? Mas o sacrifício mais agradável a Deus, né, nunca era de forma material. O sacrifício mais agradável a Deus era aquele que fazia com que a gente estivesse em paz com o nosso semelhante, que nós estivéssemos em harmonia com o nosso semelhante. Então nós, espíritos criados por Deus, nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando nós conseguirmos conviver da melhor forma possível com os nossos semelhantes, porque todos os nossos semelhantes perante Deus são nossos irmãos. Então, para que nós possamos ser felizes, precisamos aprender a amar os espíritos, todos nossos irmãos, incondicionalmente. E aprender a amar alguém incondicionalmente é aceitar a pessoa do jeito que ela é, com seus defeitos, com suas qualidades, do jeito que a pessoa é. E até a gente atingir esse nível, né, de evolução, nós vamos precisar de muitas experiências, porque nós, nesse momento de evolução em que estamos, nesse momento de vida, nós apenas gostamos das pessoas que gostam da gente. A gente só ama o próximo se o próximo faz as coisas que nós queremos, se o próximo pensar como a gente pensa, se o próximo agir como a gente age dentro dos nossos conceitos, né? Nós não aceitamos aqueles que são diferentes. Então isso não é um amor verdadeiro. Então a nossa porta estreita aqui nesse mundo de expiações e provas é procurar estarmos no caminho do bem, é procurar nos melhorar a cada dia, né? Procurar vencer o nosso orgulho, né? Procurar vencer o nosso ciúme, né? Porque nós somos irmãos, nós somos semelhantes, nós amamos aqueles que convivem conosco, mas nós não temos posse sobre aqueles que convivem conosco, né? Cada um de nós tem a sua trilha a cumprir, cada um de nós tem o seu processo evolutivo. O que cabe a nós, o que nós podemos fazer é procurar caminharmos juntos, mas nós não podemos controlar a vida das pessoas, nós não podemos modificar as pessoas, né? Nós não podemos controlar o que as pessoas sentem, controlar o que as pessoas fazem. O único controle que nós podemos exercer neste mundo é o controle de dentro de nós. É aquilo que está aqui dentro da gente é que nós podemos modificar. É aquilo que está dentro da gente, né, que a gente tem um domínio para melhorar. Agora o outro, cada um de nós melhora a si próprio, cada um de nós se trabalha para isso, porque senão seria como aquele professor que nos ensina na escola e na hora de fazer o teste, na hora de fazer a prova, o professor resolve a prova por nós. Qual vai ser o mérito da gente passando, né, de um ano para o outro se alguém fizer os nossos testes por nós?
né? Então não vai ter crescimento, não vai ter aprendizado. Então nós precisamos aprender a conviver com as pessoas da melhor forma possível, amparar, ajudar da forma como nós pudermos ajudar, mas sem querer ter o controle sobre a vida das pessoas, sem querer modificar as pessoas, mesmo que a gente, no nosso entendimento, acredite que a pessoa esteja enveredando por um caminho que vai levar ao sofrimento. Muitas vezes a pessoa precisa passar por isso para que a pessoa evolua, para que a pessoa cresça. Então, o que nós podemos fazer? Amparar na medida do nosso possível, exemplificar com as nossas boas ações, exemplificar com os nossos bons sentimentos, com as nossas boas vibrações, mas não podemos fazer nada além do que o outro permita que a gente faça, né? Então, a nossa porta estreita representa para nós, né, o procurar fazer sempre essa análise interna, né, fazer sempre esse olhar para dentro da gente, não julgando as outras pessoas, mas deixando esse olhar mais crítico, mais severo para a gente mesmo, né, para detectar aqui em nós o que dentro da gente precisa ser modificado. E à medida que nós vamos nos modificando, que nós vamos melhorando, vamos sendo pessoas mais compreensivas, pessoas mais sinceras, pessoas com olhos mais bondosos perante a vida, perante o mundo, esse mundo ao nosso redor também vai se modificando, porque as nossas vibrações positivas vão envolvendo esse mundo, vão envolvendo esses espíritos que convivem conosco. E muitas vezes assim, pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, vamos estar ajudando mais as outras pessoas do que apontando seus erros, do que tentando ensinar algo que a pessoa ainda não está preparada para aprender. Então, é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje, né? Então, todos nós, a gente vem para esse mundo. A gente não vem aqui a passeio, a gente não vem aqui para ficar tranquilinhos, né? Sem olhar para o lado, só fazendo as coisas para o nosso próprio benefício, né? Todos nós estamos aqui provisoriamente, porque esse mundo encarnado é a nossa escola, né, de aprendizado, é o nosso hospital, onde nós vamos curar as chagas das nossas almas, né? A gente vai curando nossas feridas à medida que nós vamos nos reconciliando com as pessoas, na medida que nós vamos aprendendo a respeitar os outros, na medida que nós vamos aprendendo a aceitar situações que não podemos mudar, né? E a gente está nesse mundo para a gente ir através do enfrentamento dos nossos obstáculos, do enfrentamento, né, dos nossos desafios, percebendo em nós a nossa força interior, percebendo quanto a gente pode ir, percebendo a perfeição de Deus dentro da gente, né, percebendo a capacidade que o nosso espírito tem. Então eu gostaria agora de desejar para todo mundo uma excelente semana, né? Que todo mundo se sinta forte, encorajado, esperançado, energizado para começar uma semana com bastante força, com bastante luz. E a palavra do dia, a palavra de ordem é isso, é o enfrentamento. Enfrentamento é a consciência, é a viagem interior, é o fazer o melhor possível por nós e assim, né, automaticamente vamos estar também contribuindo com o mundo à nossa volta, amparando aqueles que estiverem ao nosso alcance, né, dividindo o que nós tivermos de melhor com aqueles que estão conosco. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para todo mundo, então, fechar seus olhos, se interiorizar mais um pouquinho, se conectar com a espiritualidade amiga, pedir aos espíritos amigos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que possam levar as nossas vibrações, as melhores vibrações que pudermos ter, a todos aqueles que estejam necessitados nesse momento, que possamos vibrar amor, que possamos vibrar paz, que possamos vibrar saúde,
que possamos vibrar harmonia e equilíbrio e que a espiritualidade amiga conduza essas vibrações a todos os leitos dos hospitais, envolvendo a todos que lá estejam, envolvendo os profissionais da saúde, para que eles continuem nesse trabalho tão bendito deles, que eles se encontram na frente das coisas, se encontram expostos, que eles possam ser envolvidos em vibrações de calma, de tranquilidade, de muita segurança, de muita saúde. Que essas vibrações de luz envolvam também a todas as casas de assistência, para que todos os seus membros possam estar bastante motivados, bastante encorajados para seguir nesse caminho do bem, espalhando fraternidade, espalhando mensagens positivas, encorajando os espíritos para terem força e terem esperança. Que essas vibrações de luz envolvam a todos os asilos, a todos os orfanatos, envolvam a todos aqueles que vivem nas ruas, a todos aqueles que se encontrem desesperançados nesse momento, que todos sintam em seu coração essas vibrações de amor, de carinho, de força, de equilíbrio. Que nós possamos sempre estar ligados à espiritualidade amiga, possamos estar sempre com um bom olhar para dentro de nós, um olhar bondoso para todos que convivem conosco, e que Deus nos fortaleça em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa cumprir com tudo aquilo que nós planejamos para essa encarnação, e que, se não conseguirmos, que possamos fazer o melhor possível. Que Deus possa abençoar a todos nós, que assim seja. Muito obrigada, pessoal, por terem me assistido, pela atenção, pelo carinho. Me desculpem às vezes que eu dou uns furos aí, porque tecnologicamente ainda precisa evoluir em outros pontos também. E uma excelente semana para todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite.